experimentarmos viver em plenitude sua mensagem. Quando nós conhecemos o cristianismo, nós nos isolamos em mosteiros, fugindo da vida social para viver no isolamento. Ou, quando não, partimos para as cruzadas de espadas em punho para matar os infiéis na tentativa de isolar a humanidade da existência de pessoas que pudessem pensar diferentes de nós. Tudo por quê? Porque nós estamos querendo fazer. E quando chegamos na doutrina espírita, que a gente ouve a mensagem espírita, a gente faz a mesma pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? E imediatamente somos chamados a fazer a caridade, que fora da caridade não há salvação. Todos os movimentos exteriores, todos os movimentos para fora, como se o objetivo da religião fosse que a gente fizesse alguma coisa, e não é. Enquanto nós entendermos que o propósito da espiritualidade é que a gente faça algo, nós estaremos tateando a saída no escuro sem encontrar a porta que podemos usar para sair. Nós não somos chamados para fazer. Nós somos chamados para sentir e não para fazer. O que ocorre é que nós, ao chegarmos nos templos religiosos e nas religiões, ao invés de sentirmos, nós queremos fazer. Então a gente faz e não sente. E quem faz sem sentir, acaba se comprometendo, faz coisa errada, troca os pés pelas mãos, persegue, faz barbaridade, desenvolve processos de tortura, de perseguição, de desamor, de ódio, defendendo a bandeira do seu pretenso bem. Nós somos chamados pelas religiões, nós somos chamados pelos grandes iniciados, nós somos chamados pelos reveladores, nós somos chamados pelo Espiritismo, nós somos chamados por Jesus, não para fazer, nós somos chamados para sentir, para que a gente sinta, é para que a gente possa mudar, para sentir, porque quem sente automaticamente faz. Mas nem todo mundo que faz está sentindo o que faz. O chamamento é para dentro e não é para fora. E é esse o equívoco de Saulo. Ele acha que ele tem que ir para fazer alguma coisa e não para sentir. Ele não está acostumado a sentir. Então ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? E responde o Senhor: entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Como assim? Entrarás na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Vocês sabiam que ninguém disse nada para Saulo do que ele tinha que fazer? Ele entrou na cidade e ninguém falou para ele o que era para fazer. Ele está até hoje esperando essa resposta. Porque ninguém chegou e disse: senta aqui que eu vou te dizer o que você vai fazer. Ninguém lhe disse. Sabe por quê? Porque não é para fazer, é para sentir. Ué, mas se é para sentir, por que Jesus disse para ele: entra na cidade que será dito o que haver de fazer? Porque para que você saiba o que você tem que fazer, você não deve se isolar, você precisa conviver. Entrar na cidade significa convive com os outros. Na nossa realidade mais objetiva é: Senhor, eu queria um propósito para a minha vida, eu queria saber o que eu vim fazer. Eu sou louco para descobrir meu planejamento espiritual. Puxa, mas eu queria tanto saber o que eu vim fazer na Terra, fico olhando, eu queria saber qual é o propósito. Resposta, que seria a pergunta: Senhor, o que tu queres que eu faça? Resposta do Cristo: entra na cidade que será dito o que haver de fazer. Qual é a nossa cidade? Nossa cidade é a família. Vai para a tua família que você vai saber o que tem para fazer. Convive com o outro, se você quer saber. Vai viver na relação com o outro que você vai descobrir o que é para fazer. Por quê? Porque o outro vai revelar o que é que você tem que fazer por dentro e não por fora. Então, é a convivência, é o estar com alguém, é o compartilhar experiências que vai dilatar nas nossas mentes a compreensão da tarefa que nós temos que desempenhar. É aí que está o grande chamamento que o Espiritismo nos apresenta. Nós não estamos no Espiritismo para fazer, nós estamos no Espiritismo para sentir. Mas é para sentir em profundidade. É para sentir no âmago da alma. E então, a partir do momento em que eu sinto, eu me
me convenço profundamente de um processo de mudança interior. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos também, a exemplo de Saulo, entrar na cidade para que nos seja dito o que temos para fazer. Então ele entra, cego, e vai para uma pensão e fica durante 3 dias e 3 noites cego, chorando. O que chora Saulo durante esses dias? Ele chora a sua cegueira física e chora a sua cegueira espiritual. Ele chora a cegueira física por quê? Porque ele ficou cego, gente. Ele está cego, ele não está vendo. E você fala, ele ficou 3 dias cego e depois ele curou. Depois que cura, tá tudo bem. Mas enquanto você não cura, o desespero de se descobrir cego sem perspectiva de cura, para que eu não pudesse enxergar nada fora e pudesse mergulhar dentro de mim. Porque quando a gente vê, a gente se ocupa do que está lá fora e deixa de se ocupar com o que tem dentro de nós. A cegueira de Saulo foi para que ele não se distraísse com outras coisas. Foca em você. Para você focar em você, você vai ficar cego. A sua cegueira, portanto, era um instrumento terapêutico para que ele pudesse ter mais concentração sobre sua própria história, sobre seus próprios aguilhões, sobre tudo o que estava acontecendo, sobre a necessidade de mudança, sobre tudo que estava se dando naquela hora. Então ele fica ali 3 dias e 3 noites, pensando na sua cegueira física e também na sua cegueira espiritual, porque ele fica refletindo sobre os aguilhões, as perdas, as oportunidades. Meu Deus, aquele realmente é Jesus, então ele realmente é o Messias. Todas essas coisas ficam passando na mente dele, e ele cego, sem poder de forma alguma poder reagir ao processo de aprendizado que ele teria durante a chance que estava sendo dada para ele. Depois de 3 dias que ele está naquela hospedaria, refletindo sobre tudo o que aconteceu, alguém o visita. Quem? Exatamente o homem que ele foi para prender e matar. Ananias. Aquele que estava na condição de ser o seu perseguido e que ele odiava porque havia levado a mensagem para Abigail, esse mesmo homem é que o visita. Ele vai até a hospedaria porque Jesus havia chamado Ananias. Ele estava em casa e ouve uma voz, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor. E ele diz, eu quero que você vá lá na hospedaria, na rua direita, procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, e vá até ele para curá-lo. Mas, Senhor, ele é perseguidor. Ele persegue a gente, só quer que eu vá lá para curar o perseguidor, é isso? Não faça isso não comigo. Vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deverá sofrer por amor ao meu nome. Convencido pela fala do Cristo, Ananias se dirige até a hospedaria para, então, curar Saulo. Quando ele chega na hospedaria, Saulo está ali completamente transtornado, mudado. Já não era mais o altivo doutor da lei de Jerusalém, era um homem vencido. As 3 noites e os 3 dias de reflexão haviam modificado profundamente as disposições altivas que o doutor da lei possuía. Então Ananias entra e ele está sem ver nada. E ouve apenas a voz. Irmão Saulo, veja que lindo, ele vai procurar o perseguidor e o chama de irmão. Irmão Saulo, ele, quem está aqui? Sou eu, Ananias. O Senhor me enviou para que abrisse seus olhos para o Evangelho. E toca nos olhos de Saulo, e escamas caem dos seus olhos e ele volta a ver. A partir daí, ele então inicia todo o trabalho que ele iria ter de transformação, convertendo-se de perseguidor no maior de todos os divulgadores do Evangelho. Ele iria passar aproximadamente 40 anos pregando o cristianismo. Daquele que era perseguidor, ele se tornaria o maior de todos os divulgadores que o cristianismo já teve. É muito provável que, se não fosse a pessoa de Saulo, talvez o cristianismo não tivesse sobrevivido. Porque os outros discípulos do Cristo estavam muito mais
interessados em fazer a divulgação do cristianismo dentro do judaísmo, enquanto que Paulo é o que toma sobre si a responsabilidade de viajar para outras regiões, levando a mensagem cristã, multiplicando esse pensamento para outros lugares. Ele vai, na verdade, ser o grande transformador dos conceitos que o cristianismo tinha como sendo uma mensagem propriamente para judeus. Ele vai apresentar isso para os não-judeus, para os chamados gentios, que é como os judeus chamam os não-judeus, os gentios. E ele vai ser o apóstolo dos gentios, por quê? Porque ele vai pregar exatamente para os não-judeus, levando a mensagem para além das fronteiras de Israel, o que permitiu que ele chegasse até nós nos dias de hoje. Um homem, um único homem tomou sobre sua responsabilidade a tarefa de divulgar o cristianismo em todos os lugares que ele conhecia. Um homem. Vejam a importância dessa pessoa para o cristianismo. Não foram 2, nem foram 3. Um homem, sozinho, colocou a mensagem sobre os ombros e saiu a pregar a mensagem de Jesus, a ponto dela se tornar a religião dominante do Ocidente. Este é Saulo de Tarso. Mas eu só falei de 6 frases até agora, falta uma. Só que essa frase última, ela não aparece na história contada por Lucas, no Ato dos Apóstolos, no capítulo 9, que é o capítulo que narra a conversão de Saulo. A última dessas frases, ela vai aparecer lá na frente, quando Saulo, já convertido em grande divulgador do cristianismo, tendo trocado o seu nome de Saulo, que era um nome judeu, para o nome de Paulo, para poder ter mais acesso às pessoas do mundo não judeu. Então, já não mais Saulo, mas sim Paulo. Quando Paulo vai fazer uma defesa de si mesmo dentro de uma sinagoga, lá nos últimos capítulos do livro do Atos dos Apóstolos, ele conta essa história da conversão. Ele narra isso com suas próprias palavras, o que teria acontecido naquele dia em que a luz apareceu para ele nas portas de Damasco. E lá, nessa narrativa, ele insere nessa sequência mais uma frase. Ele diz que, assim que as escamas caíram, que ele recobrou a visão, ele enxerga Ananias. Ananias, então, vendo Saulo, ainda não tendo trocado o nome para Paulo, ainda como Saulo, mas já iniciando o seu processo de conversão, vira-se para Saulo e diz: e agora? Por que te detens? Olha que louco. E agora, por que te detens? Ou seja, ele já tinha acabado de receber a lição e Ananias pergunta: e aí? Vamos começar a trabalhar? E aí? Por que te detens? O que está faltando para que você comece seu grande trabalho de mergulho interior? E é isso que ele vai fazer. Ele vai se recolher no deserto durante 2 anos, para que ele consiga se despir dos seus conceitos judaicos e consiga vestir os conceitos cristãos. Assumindo um nome novo, o nome de Paulo, ele vai começar o trabalho de mudança íntima para se transformar no maior de todos os divulgadores. Ele vai viver uma vida intensa de divulgação. Vai sofrer pedradas, chicotadas, costelas quebradas. Em uma das oportunidades, ele apanha tanto que ele é jogado no montouro de lixo, dado como morto. Os cristãos o recolhem do montouro de lixo e levam para casa para tratá-lo. E ele ficará 6 meses acamado até que as costelas consigam se reconstruir e ele possa voltar para pregar. Assim que ele recobra a saúde, volta para fazer as suas pregações. Os 40 anos que ele vai passar são 40 anos de renúncias, de pregações, de viagens, de uma série de sacrifícios para que a mensagem seja pregada. É uma vida inteira, intensa nesse sentido, dando exemplo, se transformando, se modificando, aprendendo a ser bom e mudando verdadeiramente sua vida, a ponto de, numa de suas cartas, ele dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Ou seja, ele já sentia que ele estava completamente entregue a essa mensagem que ele se fazia portador.
E dentro dessa dinâmica que a gente tem da mensagem que Saulo apresenta para nós, já como Paulo, vamos ver coisas extraordinárias. Ele passa a curar pessoas. Ele passa a estender as mãos sobre os doentes e cura. E numa das oportunidades, ele coloca as suas roupas nas cordas, as pessoas roubam as roupas, porque só as roupas de Paulo colocadas sobre os doentes curavam. No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 74, Mãos Limpas, Emmanuel analisa exatamente esse fenômeno de Saulo, convertido em Paulo, de estender as mãos e curar as pessoas. Dizendo que muitas vezes as pessoas ficam maravilhadas com as coisas que Paulo fazia, mas se esquecem do esforço que ele fez para limpar as mãos. As mãos dele estavam limpas, mas estavam limpas por quê? Por todo o trabalho que ele fez interiormente para poder se tornar conectado com o espiritual. E é isso que o diferencia da grande maioria daqueles que se converteram em divulgadores da mensagem. Paulo estava inteiramente entregue a esse propósito. E é lindo quando, em uma de suas cartas, comentando sobre todas essas questões, ele fala uma coisa muito estudada, muito discutida dentro do cristianismo. Ele diz assim: eu trago em mim um espinho na carne, um espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho. Trago comigo um espinho na carne. E por 3 vezes eu já pedi ao Senhor que tire esse espinho de mim. E todas as vezes que peço para Ele, para que Ele arranque esse espinho, o Senhor aparece para mim em sonho e me diz, ó que frase linda, Ele me diz, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha presença na tua vida é suficiente para que você conviva com seu espinho. Dizer, Paulo, a minha graça te basta, significa para nós que o conhecimento do Cristo, o conhecimento espírita, é suficiente para que a gente conviva com um parente difícil, com a doença deformante, com a condição econômica difícil, que a gente consiga conviver com a solidão da falta do grande amor, que a gente aceite o corpo que a gente possui, que nós possamos nos curvar diante das provas que a gente não consegue mudar. Então, Paulo, a minha graça te basta, significa, você não precisa mais do que a minha presença para ser capaz de agasalhar todos esses espinhos nas suas costas e prosseguir a sua viagem, mesmo com as dificuldades, porque eu sou mais suficiente do que todas as tuas dores. E ele diz, o Senhor por 3 vezes me disse isso em sonho, Paulo, a minha graça te basta. E então eu descobri que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder se manifesta na fraqueza. Às vezes a gente não entende o que seja isso, mas sabe o que significa? É que quando a gente acha que a gente é forte, a gente não pede ajuda. E nós nos bastamos em termos de força, e por conta dessa nossa leitura de mundo, não, eu sou suficiente, eu não preciso de ajuda, não preciso de ajuda de ninguém. Então a gente fica por conta de nós mesmos. Nós fechamos os canais de socorro espiritual. Mas quando eu sou fraco, eu digo, oh meu Deus, eu sou tão fraco, me ajuda. Me socorre na minha fragilidade, me ajuda na minha pequenez. Então, quando eu sou fraco, eu me torno forte porque não estou sozinho. Eu estou assistido pelo poder incomensurável de Deus. Então, o meu espinho na carne, que é quando eu sou fraco, ele se fortalece exatamente porque, como eu sou frágil, o Senhor vem com a sua graça e me sustenta por baixo. E faz com que eu me sinta muito mais forte do que eu realmente sou, porque à medida em que eu entendo todas essas coisas, eu não estou mais sozinho. Eu estou fortalecido pelo grandioso poder que a espiritualidade pode me conceder. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder se fortalece na fraqueza. Ele deixaria lições extraordinárias, 13 cartas incríveis de lições e de reflexões que foram muito importantes para a estruturação daquilo que o cristianismo tem. Mas a obra Paulo e Estevão, relatando diversas passagens sobre a vida de Saulo, convertido em Paulo,
reservaria para nós, no final da história, um surpreendente episódio. Emmanuel conta que quando chega no final da existência de Paulo, quando ele é decapitado em Roma, um soldado vem e decepa a cabeça de Paulo, e isso já não aparece no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos não conta a desencarnação de Paulo. Essa desencarnação ele está contada na tradição cristã, mas que é corroborada pelo pensamento de Emmanuel, que ele foi para Roma e ali então ele sofreu a pena capital e o soldado corta a cabeça e ele tomba morto. Então conta Emmanuel o seguinte, que logo após a decapitação, Paulo, espírito, desprende-se do corpo. Desprende-se e vai para o mundo espiritual. É lógico que todos estamos esperando uma grande festa, afinal de contas, o grande pregador entregou-se durante 40 anos para essa pregação. É lógico que haverá uma festividade imensa para ele. É o que todos estamos esperando, porque a obra Paulo e Estevão vai dedicar mais da metade das suas páginas para falar sobre Paulo, o convertido, Paulo, o pregador, e não Paulo, o perseguidor. Isso ficou para trás. Ele já está há 40 anos pregando, divulgando, vivendo intensamente essa mensagem. Mas qual é a nossa surpresa? É que quando Paulo chega ao mundo espiritual, ele então abre seus olhos e o que ele descobre? Estou cego novamente. Paulo, o grande pregador cristão, estava cego. Quando ele se percebe cego no mundo espiritual, ele toma uma atitude impressionante. Ele diz, tá certo. É isso mesmo. Eu não passo de um perseguidor. Eu fui o culpado pela morte de Estevão. Eu impedi que ele pudesse ser um grande divulgador do cristianismo. Eu atrapalhei a divulgação da mensagem. Eu mandei prender Pedro. Eu abandonei meu mestre Gamaliel. Eu rechacei as possibilidades. Aí ele volta aos aguilhões. Eu poderia ter me transformado na minha primeira visita na igreja, na Casa do Caminho. Eu poderia ter me transformado na segunda visita. Quando os apóstolos foram presos, quando Estevão foi morto, quando Gamaliel se transformou, na hora que Abigail havia se convertido. Eu sou uma alma dura. Eu realmente mereço esse destino. Eu não mereço nada melhor. O Senhor está certo. E ele se conforma na sua cegueira espiritual. Vejam, o grande Paulo, cego, apesar de tudo que ele fez. Quando ele está, então, de cabeça baixa, refletindo sobre suas coisas, completamente cego, ele ouve uma voz. A voz se aproxima e diz, irmão Paulo, ele ouve e reconhece a voz. E a voz, então, continua. Quando na terra o Senhor me chamou para que abrisse os seus olhos para o Evangelho. Agora, Ele mesmo me convoca para que abra seus olhos para a vida eterna. Era Ananias, aquele a quem ele iria perseguir e que tirou as escamas dos seus olhos na hospedaria. Ananias, mais uma vez, se aproxima no mundo espiritual e toca os olhos espirituais de Paulo. Escamas espirituais caem e ele abre seus olhos. Quando abre seus olhos, todos os que haviam sido beneficiados com a mensagem do Evangelho, que já haviam desencarnado, estavam aí com eles. Seus grandes colaboradores, seus grandes amigos, os discípulos de Jesus, estavam todos reunidos. Os iniciadores da mensagem cristã, que estavam já desencarnados, vieram todos recebê-lo numa grande festa do mundo espiritual. A festa que nós imaginaríamos que ele receberia de gratidão por todos a quem ele auxiliou durante as quase 4 décadas que ele se dedicou à mensagem cristã. No meio dessa grande festa, ele vê no céu aproximando-se 3 entidades. Jesus ao centro,
Abigail de um lado e Estevão do outro. As três entidades se aproximam. Jesus abre os braços e diz: vem, Paulo, porque é da vontade de meu Pai que vítimas e verdugos se reúnam na graça do seu reino. Paulo de Tarso, então, é conduzido e levado até a proximidade, e ele então vai abraçar Estevão e vai rever Abigail, sua grande noiva. Depois desse momento de encontro e das profundas lágrimas que acontecem ali, Paulo é convidado por Jesus para demandar as regiões do infinito, aonde ele poderá continuar o trabalho de divulgação. Mas ele diz: Senhor, se me for permitido, eu gostaria primeiro de ir a cada uma das igrejas que eu fundei, para fazer uma oração em cada uma delas, entregando os destinos nas tuas mãos. E assim é feito. Aquela coletividade enorme de entidades espirituais se desloca de igreja em igreja cristã primitiva, fazendo uma oração em cada canto. E depois disso, a pleiade luminosa que se formou na recepção de Paulo demanda o infinito para que ele de lá continue a grande e majestosa tarefa de divulgar e de fazer a grande propagação da mensagem cristã, segundo aquilo que se conhece pelas obras de Emmanuel. Emmanuel trouxe, portanto, muitas informações sobre Paulo de Tarso. No livro Atos dos Apóstolos encontramos alguns rudimentos de conhecimento sobre ele, mas é na obra Paulo e Estevão que nós iremos encontrar com muito mais profusão o caráter, os detalhes e a importância de Paulo para a construção do cristianismo nos nossos dias. Nesse momento, portanto, em que temos a oportunidade de relembrar todos esses fenômenos, nós rendemos nossos agradecimentos a ele, onde quer que ele se encontre nesse momento, pela magistral tarefa desenvolvida e pela importância que ele teve. Porque se hoje ostentamos o título de cristãos e a mensagem de Jesus chegou até nós, de alguma forma, esse homem, essa alma, tem importância capital para que Jesus, o Senhor de todas as coisas, tivesse conseguido chegar com a sua mensagem até os nossos corações. Muito obrigado, Paulo, o apóstolo, pelo magistral trabalho que você fez. Ajude-nos a corresponder ao esforço que tu fizeste para que nós conhecêssemos a mensagem de Jesus. Muito obrigado.